Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E aí, o Gordonoide fez um monte de confusão no texto dele que a gente precisa explicar para o grande público, porque ele cometeu erros crassos lá, para variar, né? E que a gente precisa explicar. Então, de novo, o Léo Stronda... Fernando Marques, ele comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O meu alvo de hoje é a duplinha, né? Gordonoide, Léo Stronda. Toda vez que o Gordonoide colocar o meu nome na boca imunda dele, eu vou falar, certo? Eu não gosto de ficar dando ibope para esses caras, porque eu acho que ele já tem atenção demais, inclusive dos canais de corte, que não são imprensa. Mas parece que agora o Gordonoide veio para cima de mim para defender o Léo Stronda, né? Quando ele foi lá expulso do Olímpia e eu fiz piada, mas agora parece que o namoro acabou. Eles são inimigos. Agora eles estão inimigos. Bom, Gordonoide fez um vídeo, né, descendo a lenha em todo mundo, não me surpreendeu, né, xingando o Léo Stronda, xingando o Eduardo Correia, falando que o Léo Stronda deveria escrever um livro sobre o grande evento da vida dele, o dia que ele foi expulso do Olímpia, que foi o ponto alto da vida dele. O problema é que esses caras, eles não sabem onde eles estão, né? Eles não sabem onde eles estão. E aí, o Gordonoide fez um monte de confusão no texto dele que a gente precisa explicar para o grande público, porque ele cometeu erros crassos lá, para variar, né? E que a gente precisa explicar. Então, de novo, o Léo Stronda veio a público agora falar de 2022, novelinha Vale a Pena Ver de Novo, quando ele foi expulso do Olímpia, e ele veio falar que ele descobriu algumas coisas, tal, que não tem a mínima importância para ninguém, só para ele, né? E aí o Gordonoide foi lá xingar ele. Só que, o que o Gordonoide disse? Ele descreveu, o Léo Stronda foi expulso do Olímpia, mas o Rimantas, que é o cara lá que falou que o Procard não vale nada no palco, assistiu o campeonato. Então, assim, duas coisas muito importantes que eu já falei aqui e vou falar de novo. O Léo Stronda fica falando aí que pagou ingresso e que foi expulso. Tá. O Léo Stronda, ele entrou no meet and greet do Olímpia com uma equipe de filmagem, microfones e tal, se achando a Sharon Stone da Maromba. Para o meet and greet do Olímpia, assim como a coletiva de imprensa, não há ingresso. O evento é aberto. Você pega a fila e entra. Tá? Então não pagou ingresso nada, porque não tem ingresso para o meet and greet. Certo? Tampouco para a coletiva de imprensa. Então ele chegou lá, né, com uma trupe de manés atrás dele, com luz, com câmera e tal, e aí ele foi visto, obviamente, e aí pediram para ele se retirar. A história é essa. Ponto final, tá? Aí o Gordonoide falando, não, porque o Rimantas, que foi o cara que disse lá que o Procard não vale nada, foi lá e assistiu o Olímpia. Ué, ele comprou ingresso, ninguém conhece ele lá, não é? Não colocaram a foto dele como persona não grata, ele entrou lá quietinho e assistiu o campeonato. Ué, ele foi quieto, ele não chegou ali como a Ivete Zangalo da Maromba, certo? Então, foi isso. Agora, o que é muito importante dizer, certo? Esse evento aconteceu na Feira BTFF de 2022, cujo proprietário é o Rimantas, que falou que o Procard não vale nada. O Léo Stronda estava no palco e levantou a bola para o texto do Rimantas, foi isso que irritou os dirigentes da Muscle Contest, e foi num evento promovido pela SPFF do Alexandro, tá? Então, ó, de novo, vamos desenhar, tá? Porque quem segue Gordonoide tem que desenhar aqui, ó. Então, assim, Rimantas, BTFF, tá? Esse que assistiu o Olímpia quietinho. Léo Stronda, youtuber, vlogger, o que vocês quiserem chamar que ele atende, tá? E Alexandro, da SPFF, a empresa que promove vários campeonatos num ano, um deles é dentro da feira BTFF, tá? E o Alex não teve nada a ver com isso.
Tá? O que eu disse na época é que o Léo Stronda, se ele não concordou com o que o Rimantas falou, ele tinha que vir a público e falar, ó, gente, eu não concordo com o que ele falou lá, tal. Tá? Se o cara tivesse feito qualquer declaração, sei lá, homofóbica ou racista, mesmo ele estando no palco e sendo um artista contratado do evento, ele viria no dia seguinte e falava, olha, ele fez uma declaração lá que eu não concordo, mas ele não deu essa importância para o pessoal da Muscle Contest, tá? E aí, o Gordonoide falou que não gosta, não conhecia a palavra coitadismo, né? Vitimismo. Ele falou que não gosta, mas chorou ali, descrevendo várias coisas que o Léo Stronda não o apoiou e xingou tal. E xingou também o Eduardo Correia, né? Que fez questão de fazer um evento com ele dentro de uma seletiva nacional da Muscle Contest para retirar o hype negativo que um dos posts do Correia teria dado à dupla. Né? Então aí o Tamer, os dirigentes lá, falaram assim, não, a gente precisa tirar esse hype negativo de cima do Correia, então vamos convidar o Gordonoide para vir aqui. Eles fizeram várias coisas lá dentro do evento, tiraram uma foto no sofá, trincando o bíceps, inclusive o Gordonoide, o bíceps imaginário, né, porque não tem nada ali. E agora ele saiu xingando o Eduardo Correia. Eu falei para o Tamer na época, assim como eu disse das lutinhas ali do Gayzik e do Louco, assim, não tem problema, deixa eles se matarem, o que não pode é a Muscle Contest divulgar, achando que vai ter hype bom, né, desses caras que seguem esses parasitas do esporte, né? Então, quando eu vi o Louco contra o Rei Physique, com o logo lá dos patrocinadores da Muscle Contest, com o logo da Muscle Contest, eu falei, não faça isso. Assim como eu vi, quando ele convidou o Gordonoide para ir lá para o Muscle Contest Brasil, para tirar esse hype negativo com o Correia, eu falei, não faça isso, não dá para confiar nesses caras, esses caras não trabalham pelo esporte. Tá? Eles adoram bater no peito e dizer que fazem pelo esporte, mas eles fazem conteúdo para eles, certo? Então eles querem a monetização do canal deles, eles não querem o crescimento do esporte, o crescimento do esporte é efeito colateral na vida deles. Tá? Eu gosto de ver esses youtubers falando, porque eu faço pelo esporte, para mim é a mesma coisa de corrupto, de político corrupto, falando do Estado Democrático de Direito para justificar textos totalitários. Tá? Fazer pelo esporte é diferente, é o que os convidados aqui fizeram, é o que o seu Eugênio Koprovski fez a vida toda, isso que é fazer pelo esporte. O que vocês fazem é pelo canal de vocês e pela monetização. Então não vem querer me enganar aqui, não. Tá? Tanto a lutinha ali dos dois bermudinhas deu ruim, deu repercussão ruim, porque foi uma palhaçada, quanto agora essa história aí de colocar o Correia, um dos maiores atletas do Brasil, do lado do Gordonoide para tirar o hype negativo, ó, deu ruim, de novo. E eu avisei, eu te disse. Eu gosto de ver o Léo Stronda batendo no peito e falando assim, não, porque eu vou fazer uma revelação super importante, porque eu não comecei nisso hoje, eu estou há muito tempo. Oi? Em 1992, quando eu estava ganhando o Campeonato Paulista, ele estava onde? Na bola do saco do pai? Não sei quantos anos ele tem. Quando o seu Eugênio vendia carro para pagar compromisso de campeonato nos anos 80, ele estava onde? Ninguém tinha conhecimento de nada desse cara, né? Enfim, aí tem uma conversinha que o Léo Stronda conversou com a cúpula do Olímpia e que acharam errado ele ter sido expulso, tal. Assim, bom, ele mal fala português, eu acho que ele entendeu errado, né, a mensagem em inglês que os caras mandaram para ele, que eu acho muito difícil, né, a cúpula do Olímpia ter se comunicado com alguém como o Léo Stronda, que tem importância zero para todo esse pessoal, né? E eu fiquei preocupado, na verdade, com a saúde do Gordonoide, porque ele puxou tanto o saco do Cariani nessa história aí, se o Cariani tiver bidê na casa dele e for fazer higiene das partes íntimas, o Gordonoide vai morrer afogado. Né? Então fiquei preocupado com a saúde dele. Você não fica, Areta? Tá, então,
Coloque-se no seu lugar, que é a vil insignificância de vocês. Estão falando que, é porque ele falou mal do Léo Stronda e vai ser mandado embora da Grow. Se ele fez isso é de propósito, tá? Porque ele é espertinho, certo? Então deve ter uma rescisão para pagar da Grow para ele, que deve ser maior do que ele tem a receber até o final do contrato. Então ele já deve ter plantado ali a sementinha do mal em alguma outra empresa idiota, né? E já plantou aí para ser demitido, falando mal do Léo Stronda, o grande representante da Grow. Então tá bom, cada um tem o divulgador que merece. Enfim, fazer pelo esporte é diferente, tá? Fazer pelo esporte é se doar, é dar a vida e não ficar monetizando o vídeo no canal. E essas bagunças todas aí, é só aqui no Brasil que dão importância, viu? Vai lá fora para ver se esses caras aí são conhecidos, né? Se alguém dá importância para eles ou se tem alguma coisa similar. Não, lá só tem coisa séria. É tá? muito importante a gente ver a postura do exterior para aprender, né? A gente vê o próprio Chris Bumstead foi questionado a respeito de anabolizantes, de tantas outras coisas e não reforça isso. Ele reforça apenas o quê? O que é o bodybuilding? Não, na minha época, quando o Shaw Ray, por exemplo, veio para o Brasil, quando o cara assinava um contrato com a Pro League, ele assinava uma cláusula lá que proibia de falar de recursos ergogênicos. O cara era proibido de falar. Ele simplesmente fala assim, a gente não fala de recurso ergogênico porque nós somos proibidos por contrato. Ponto final. Certo? Então, assim, quem gosta de briguinha, fofoquinha, é o pessoal aqui do Brasil, né? 90% que segue esses caras aí, que é um público que não agrega em nada, tá? Porque para tomar Black School, por exemplo, você precisa entender do produto, você precisa saber do aminograma, saber o que é amino spiking, que as outras empresas fazem para baratear o produto que a gente não faz. Então, precisa mais que tico e teco, tá? Para consumir Black School. Então é isso, tá? Desculpe o tempo, né? Mas importante